Oi, gente, eu sou a Letícia e eu vou estar dando aula de geografia para vocês hoje. Eu vou estar falando sobre alguns conceitos básicos da geografia, né? Antes disso, eu sou do cursinho, né, do popular que vocês participam, do núcleo La Paloma, né, e tal. Então, assim, a aula vai ser mais sobre esses conceitos básicos que vão estar ajudando vocês a entender outras questões da geografia, né, durante esses estudos aí, né, preparatórios para o Enem, né, e também para a vida. Eu vou começar perguntando uma questão, aí vocês respondem aí na cabeça de vocês, né, que no caso não está sendo aula ao vivo, não dá para perguntar para as pessoas, para os alunos e tal. A pergunta é: o que é geografia? A gente vê na escola algumas questões que a gente estuda, né? A geografia, a palavra geografia, a palavra geo quer dizer terra. E a palavra grafia é descrição. Então daí a gente já consegue ter alguma noção de alguma coisa, né? Descrição da terra. Descrição da terra. Aí qual a questão disso daí? Da descrição da terra? A geografia estuda os fenômenos que acontecem na Terra. É uma descrição assim, nossa, é apenas a descrição da Terra e acabou por aí. Não, não é. Mas por muito tempo, né, na geografia antiga ali, foi meio nesse sentido, né? Vamos descrever. Então assim, um lugar tem tal coisa, né? Por exemplo, tal coisa se localiza em tal lugar. Por exemplo, qual a capital de tal país? Qual a capital de tal estado? Onde fica? Em qual continente fica X país? Qual continente fica? Enfim, X país. Era muito nesse sentido, assim, descritivo, né? Mas a geografia é mais que descrever as coisas, né? É mais que isso. A geografia também é analisar, fazer relações entre as coisas, né? Então, então é isso, é fazer relações entre as coisas. Então a geografia não é só descrever, tá, gente? Não é só descrever e tal. Então o que uma coisa tem a ver com a outra, basicamente. Entende? Então é isso. Eu vou dando umas pausas no vídeo, porque assim, eu não sei editar, fazer essas coisas direito, então vai ficar meio assim. Ai, ai. Então, a geografia, além de não ser apenas a descrição, faz relações. Ela estuda a sociedade, a natureza, os fenômenos que acontecem na Terra, né, em determinados espaços, né? Então, vai ver as relações que as coisas estabelecem umas com as outras, né? Qual a relação do ser humano com a natureza? Quais são os impactos que o ser humano causa nela, as mudanças? Como que a natureza reage em relação ao ser humano, né? Então, tem todas essas questões aí. Então, a geografia estuda essas coisas, os fenômenos que acontecem na Terra. E os fenômenos são das mais diversas áreas. Por isso que tem a geografia política, né? As pessoas estudam. Por isso que tem a questão de estudar a geografia física, né? Para saber quais climas estão em determinados lugares, qual é a relação que o clima tem com aquele determinado lugar, né? E assim por diante, né? Também tem a questão da localização, onde fica tal lugar, tal país, isso e aquilo também, que isso faz parte. Mas não é apenas isso engessado, né? Tem que se fazer uma análise crítica dessas coisas. É isso que a geografia tem aí para contribuir. E esses fenômenos acontecem
em determinados espaços, né? No espaço geográfico. Ó, tem 4 temas da geografia que conceitos, né? Que é muito necessário saber. Que é paisagem, lugar, território e região, né? Esses 4 são esses conceitos básicos que vai estar norteando aí, né? O estudo da geografia também e tal. Ó, geografia, gente, não é só mapa não, tá? Mapa é uma ferramenta da geografia para explicar muitas coisas, para a gente visualizar, né, os fenômenos, a distribuição que acontece desses fenômenos no espaço. Mas não é só isso a geografia. Então eu vou falar aqui sobre um desses conceitos, né? No caso, eu vou começar com a paisagem. Eu falo desses conceitos, depois eu vou tentar colocar, tipo, aplicar eles mais próximo da realidade. Porque a geografia, a gente tá na nossa realidade, tá ao nosso redor, entendeu? Nosso cotidiano é geográfico. Basicamente isso, né? Então, vamos começar a falar de alguns conceitos. Paisagem. Se a gente jogar no Google, vai aparecer assim o conceito. Extensão de território que o olhar alcança no lance, vista, panorama. Ou então vai aparecer assim, conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar. Então, o que é a paisagem? É isso? Também. É aquilo que a gente pode ver, observar com os nossos sentidos. E da paisagem a gente consegue tirar muitas análises geográficas, né? E então é um componente importante para a geografia, para se compreender aquele lugar, aquele espaço, e questões que ficam gravadas na paisagem também, ou não, né? Mas enfim. Mas a paisagem é algo que vai ter modificações, ela vai sofrer modificações e ela em si é o resultado de alguma modificação que aconteceu. Tanto a paisagem natural quanto a paisagem antrópica. Muitas vezes aparece assim nas provas, nos lugares, a palavra paisagem antrópica. Antrópica seria a paisagem que é resultado do ser humano, né? Aquilo que o ser humano mudou, aquilo que tem a ação humana no meio, né? Esse envolvimento humano. Por exemplo, paisagem natural. Sei lá, um tipo de relevo, as montanhas. Ah, mas aquilo sofre modificações? Sofre modificações. O clima envolve, vai fazer modificar aquela paisagem, esses fatores externos, assim, vamos dizer. Vai modificar a paisagem, né? E ela em si já é o resultado de alguma modificação que teve no passado, né? E por isso que ela é assim hoje, né? Por isso que se estuda o tempo geológico, essas coisas, que conforme for passando o tempo, vai criando a paisagem, vai natural, né? Vai se tendo algum tipo de algum tipo de paisagem. Isso aí é algo muito cíclico, né? Vamos dizer assim, é um ciclo, né? E a paisagem assim antrópica, né? Que é aquela que teve ação humana. Quando você olha uma área que era de um jeito antes e agora era, sei lá, natureza ali, cheia de árvore e tal. E aí agora já tá tudo derrubado, construíram um prédio ali. Aí é uma paisagem antrópica, né? A paisagem urbana tem muito da ação, né? Tem a ação antrópica ali, né? Que fez a modificação e ficar do jeito que vemos naquele momento. E mais pra frente pode ter outras mudanças e ficar diferente e assim por diante, né? Então, paisagem vai ter modificações aí, vai sofrer modificações e sofreu também para chegar do jeito que é hoje, né? Outro tema que a gente vai abordar, lugar.
o que é a questão do lugar, né? Deixa eu ver aqui. O lugar é diferente de local, mas pega um pouquinho do que é o local, mas é diferente. Local é o que? Localização, né? Tal coisa está localizado em tal ponto geográfico ali. Agora o lugar não, o lugar tem uma relação de afetividade, né? Tem uma relação social, uma questão de identidade no meio, né? E então é algo mais assim, que não é algo assim tão concreto, vamos dizer assim, né? O conceito de lugar tem um autor que chama Milton Santos. Ele foi um geógrafo muito importante, né? E ele fala assim, ó, no livro dele: o aprendizado relacionado ao reconhecimento dos lugares e de seus significados em nossas vidas se inicia muito antes de entrarmos na escola e depende diretamente das relações sociais nas quais estamos inseridos. Então, a questão do lugar, do que aquele lugar significa para você, vai ser muito pessoal sua também, entende? Isso é uma coisa que, antes de entrar na escola, como ele fala aí, as pessoas já têm como identidade em si, né? Como algo subjetivo, assim, né? Então, bom, o lugar tem mais a ver com as relações sociais que se estabelecem num determinado espaço, né? Num determinado espaço ali geográfico, enfim. E como as pessoas se relacionam com aquele lugar. Pra ficar mais claro, assim, porque é um negócio difícil de entender esse negócio de lugar, né? Mas pra ficar mais claro, porque é algo que tá no nosso dia a dia. Onde você mora é um lugar, né? É um lugar que você tem uma certa afetividade. Independente de ser uma afetividade boa ou ruim, tem uma afetividade ali. Tem alguma questão de identidade, de pertencimento, né? Então, assim, o lugar onde mora você e tem um conjunto de pessoas que moram ali naquele mesmo lugar, entende? Então isso já se chama lugar, e não é só um local ali, não é só um local de, eu vou ao banco, o banco fica em tal local, eu vou, sei lá, vou no mercado, o mercado fica em tal local, vou vou resolver algum problema aí do trabalho que mandou eu ir pra X lugar, levar uma X documentação. Ali não é um lugar que você tá lá toda hora, né, e tal. Então já não é um lugar que tem afetividade, vira mais um local. Agora não, sua casa, um lugar que você vai, né, ali todo dia, por exemplo. Então já tem aquela algo que torna mais comum no teu dia a dia, né? Então já vira um lugar, né? Então essa é a diferença. Não tá tão claro assim, né, gente? Vocês me desculpam. Mas é mais ou menos isso, entende? Tem que ter... São relações sociais que se estabelecem, entende? E se cria uma identidade, né? Basicamente isso. Por que é diferente de local? Porque o local já não tem esse afeto, já não tem essa questão assim de identidade, já não tem essas questões aí. Então, torna diferente. É que nem quando alguém te pergunta, de onde você é? Aí você fala, eu sou do Jardim Fontaines, por exemplo, né? Tô usando aqui o meu exemplo. Então, assim, já tem uma identidade aí por trás, né? Porque tem toda uma relação social nesse determinado lugar, toda uma questão que diferencia de outros, né? Então já tem toda uma rotina ali. Basicamente isso. Depois eu vou tentar dar um exemplo melhor pra ver se fica um pouco mais claro e tal, né? Vou passar pro próximo. Já falei paisagem, lugar, território. Qual a questão aí do território?
Então, o território, quando você pensa em território, você pensa assim, o que envolve o território? Não é só um espaço delimitado, mas também, o que seria esse espaço delimitado? É tipo assim, as fronteiras, né? Tá lá, o território lá. Aí tem uma fronteira em si que o cerca. Isso é um território? É, tipo que os países, né? Os países. Tá delimitado ali a fronteira, os estados, né? Tá lá o Brasil, tem as fronteiras ali, determinou que um seria tal cor, um estado seria chamado de um tal jeito, outro é outro e tal. Tem ali as fronteiras. Então, esse cercamento, né? Vamos dizer assim. Então isso já é um território, mas não é só isso. O território não é só essa questão de esse espaço delimitado. É também uma relação de poder que se tem nele, né? No caso do Brasil, se está dividido assim, tem uma questão de qualquer país, né? Tem uma questão assim de poder envolvido, porque tem algo que muitas vezes está envolvido leis, está envolvido constituição, está envolvido várias questões administrativas, né? Então, tem muito essa questão. Mas nem todo o território tá ali com tendo em vista assim essa divisão que tem o poder político, né? Que o território envolve muito essa questão política. Nem todos tem tem essa questão assim só política em si, né? Outros territórios pode fugir aí dessas questões políticas também, né? Mas envolve uma relação ali que a sociedade estabelece que tem algum tipo de poder. Ó, tudo é passivo de questionamento, tá, gente? Então tem outros autores que vão dizer outras coisas, vão se aprofundar mais nesse tema e vai dizer outras coisas além disso, muito além, né? Isso aqui é bem por cima, meio básico, assim, sabe? Se você jogar no Google território, vai falar o quê? Grande extensão de terra, área de município, distrito, estado, país. Tá falando muito aí dessa questão política aí homogênea, vamos dizer assim, né? Mas homogênea não. Vai estar falando muito dessa questão política, né? De divisão aí. Mas, né, é só isso, né? Enfim. Ó, fiz umas anotaçõezinhas aqui, né? Pra resumir um pouquinho, né? Dos temas. Não sei se dá pra ver direito, porque... Vamos ver se eu consigo mostrar direito isso daqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tá mostrando legal. Tá mostrando um pouquinho. Isso aqui é meio que um resuminho, tá, gente? Do que tá sendo falado na aula e tal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui pra poder ver esse resuminho, né? Enfim, então é isso. Relação de poder, mais ou menos. A questão da região. O que é região? Nossa, mais difícil ainda. Mais autores vão falar outras questões mais aprofundadas. Ó, gente, um texto que eu me baseei pra poder estar falando nessa aula aqui é um que chama assim, ó. Ai, meu pai. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. Ó, o texto é assim, chama Geografia, Conceitos e Temas. O texto é de Iná Elias, Paulo César e Roberto Lato, tá? São os autores que vão estar falando desses temas, desses conceitos, né? E esse conceito aí de região é bem
é difícil, né? Mas, né? Enfim, o que é região? Não tem nada assim muito fechado do que é. Mas um pouco do que vocês precisam saber para vocês terem uma noção do que é região. A região, ela faz uma divisão através de algum critério, né? Aí vai depender de quem tá ali fazendo essa divisão, do olhar da pessoa que tá fazendo essa divisão, do qual critério que ela vai usar. E aí, esse critério vai fazer o quê? Um agrupamento. Vai juntar o que é parecido, o que tem características semelhantes, ou não, às vezes também não. Por isso que eu tô falando, vai depender do que a pessoa que tiver ali, mano, vai determinar, né? Vai dizer, né? Vai tá fazendo. Então, assim, gente. Por exemplo, tem a divisão política do Brasil de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Teve outras divisões antes disso, usando outros critérios. Se chegou do jeito que é hoje é porque foi utilizado outro critério, por isso que houve as mudanças, né? E ela foi usada como algo administrativo, né? Mas tem as suas características semelhantes para ter esse agrupamento, mas nem sempre tem, né? Tem coisas que também não são semelhantes. Então, a questão de regionalizar, né, de fazer essas divisões aí de região, vai depender muito do olhar da pessoa, né, que tá fazendo isso. Mas a região prevê isso, que é um agrupamento, de acordo com o que tem uma coisa que se assemelha, tem algo parecido que vai ficar diferente da outra. E aí, no nosso cotidiano, a gente usa muito essa palavra também, né? Tal região. Aquela região ali. Não é só questão também política, administrativa, mas também é natural. Falar, ali são regiões onde há mais montanhas, o outro lado ali já é regiões que é mais planície. Ali é uma região que o clima é mais X, outra região que o clima é mais Y. Então, essas questões aí, né, que tá envolvida, né. Agora sim, vamos tentar trazer todos esses conceitos aí pra aproximar, né, pra uma realidade mais próxima aí, né. O cursinho Sérgio La Paloma, que fica na Casa de Cultura Hip Hop, ele tá na Maria Malha, né? Ele presencial, né? Quando era presencial. Enfim. Agora. Não, agora online e tal. Mas assim, é lá, né? E aí, o que acontece? Quais são os bairros das proximidades ali? Jardim Fontales, mais ou menos próximo, né? Jova Rural, Filhos da Terra, Hebron. Tem ali Jaçanã, né? Esses são os bairros aí que tá perto desse cursinho. No caso, né, eu sou do Fontales. Então, vou tentar usar esses conceitos que a gente viu agora. Falar, mas pra que serve isso? Não serve pra nada. Serve sim, gente. Tem alguma questão interessante aí de se ver, né? Pra poder, vou usar esses conceitos assim, vamos tentar aplicar em algum canto pra poder ver como que funciona na prática, né? Tentar fazer isso por cima. Então, no caso, paisagem, lugar, território, região. Vamos começar por paisagem. Aqui eu tenho uma foto antiga, né? Que tá eu aqui pequenininha, tá minha maninha e tá um gatinho nosso aqui. Como que era? Aqui essa foto é de 2000, 2001, não sei.
nessa época aí. Como que era aqui, né? No caso aqui a foto. Como que era aqui a rua, né? Nessas épocas aí das antigas. E aí vou mostrar uma outra foto de como que tá hoje. Mas não vai ser da mesma foto, assim, nossa, como que a rua era aquela época e como que é agora, porque infelizmente eu não tirei essa foto. Mas vai mostrar uma noção, assim, basicamente. Ó, no caso, essa foto aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, porque a imagem também não tá tão boa. Mas enfim, tá aqui a rua e tal, né? Não tinha asfalto, né? Tá aqui bastante. É que não dá pra perceber muito, mas tinha bastante mato até nessa época, assim. Ainda, né? As casas eram de um jeito, né? Isso aí é a foto de 2000, 2001, mais ou menos. Nesses tempos, né? Aí assim a paisagem daqui. Isso aí é uma questão de paisagem, né? O que a gente tá olhando, o que a gente tá observando nessa paisagem? Uma paisagem natural, uma paisagem trópica. Antrópica, né? Tem mais ação antrópica aqui. Mas tem algumas coisas da natureza aí. Tipo, esse pé de árvore aqui, né? Que aparece na foto. Enfim. Ui. Aí tem uma foto que eu tirei esses dias. Né? Que aí como que tá. Como que é essa paisagem aqui de hoje, 2020. No caso, como que é a paisagem aqui de 2020. Ó, gente. Ai, meu Deus, ó. Espero que dê pra perceber direito. Aqui é a foto da quebrada toda, né? Aqui pega bastante parte. Dá pra ver que tem... aqui é a parte dos matos e tal. Aqui as casas, né? Deixa eu ver se mostrar melhor. Assim, né? Essa é a imagem. Eu não, como eu não sei editar muito bem as coisas, então eu preferi pegar uma foto que eu já mostrava assim, no caso. A partir dessa paisagem que a gente pode perceber que teve alguma mudança. Tá, não dá pra perceber direito, porque aqui tá mostrando uma escala. Ó, escala é um conceito geográfico, tá, gente? Ó, vamos trabalhar a questão da escala aqui, que é de mapa. Essa escala aqui, ó, né, tá totalmente diferente dessa. Uma tá mais... tá com mais aproximação, vendo um negócio mais nítido aqui, nítido entre aspas, né, que não tá muito bem a imagem aqui, mas enfim, vendo um negócio mais nítido. Aqui tá com uma certa distância, não tendo tanto detalhamento, né, com menos detalhamento, enfim. Mas a gente vai ver melhor essa questão de escala e tal em outras aulas, né, de geografia. Enfim... aí que acontece. Na primeira foto a gente percebe, já mudou, já não é mais assim não. 2020 não tá desse jeito. Já tem asfalto na rua, ou seja, houve uma mudança, paisagem passível de mudança, né? Teve essa mudança aí. Já nesses lugares já tem casas, né? Nessas partes aqui, ó, cadê? Que tem essa árvore aqui, já não tem mais, já tem casas. Aqui a gente percebe que houve uma certa... um tipo de desenvolvimento desse lugar, né? Construíram-se muitas casas aqui. Aqui a gente vê que tem um relevo. Ó. Que aqui tem um relevo nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tem esses matos, é que se essa imagem fosse mais nítida, teve um deslizamento aqui de terra, né? Quando teve essas chuvas muito fortes. Então isso foi uma questão que teve essa mudança, essa modificação, né, na paisagem. E isso aqui não é só... Aí, enfim, é paisagem. Pronto, paisagem. A gente percebe que teve seu desenvolvimento aí de algum tipo, né? E aí é um lugar, né? No caso, pra quem mora aqui, no caso eu também, né?
é um lugar que tem uma relação de afetividade, no caso que de identidade, né? De onde se nasceu, foi criado, onde as pessoas vivem, né? Então tem essa questão da afetividade no lugar. E ela tá em algum território. Qual território que esse bairro aqui, Jardim Fontana, está? Tá na zona norte de São Paulo, né? Do lado... Mas qual é o lado da zona norte? Então, qual é a zona norte? Do lado que é que aí vai entrar a questão de território. Tem a divisão de São Paulo da subprefeitura, que vai estar administrando esse lugar, essas localidades aí. Que seria qual? No caso desse bairro, tá na subprefeitura de Jaçanã Tremembé, né? E eu vou mostrar aqui o mapa pra vocês estar tendo ver como que é essa divisão, né? Ai, meu pai, peraí. Ó, vou mostrar assim, né? Não vai estar muito bom, mas vai dar pra ter uma noção. Então, essa é a imagem que se joga aí na internet, aí se vê. Tem as divisões, né? Mostrando qual subprefeitura que está administrando cada território. Então, aqui eles estão trabalhando com a questão territorial, né? Vai estar com essas divisões aqui, políticas administrativas, né? No caso de Fontainebleau, ele se encontra aqui, nessas divisões aqui, desse lado. Mas cada bairro está sendo administrado por uma região da subprefeitura, né? E isso é algo territorial, que tem a ver com uma relação de administrativo e de poder político, de questões políticas, né? Então, assim, nisso a gente já pôde perceber a questão da paisagem, a questão do lugar, a questão do território, né? E nisso também tem a questão de região, né? Então, tudo isso, a gente olha o nosso cotidiano, vai perceber que vai ter algum aspecto geográfico nisso daí, né? Tem muito mais questões, né? Isso. Mas, enfim, tem essas questões, assim, que são geográficas. Se você parar... Agora, assim, eu, no caso, eu dei o exemplo aqui do meu, né? Mas vocês podem observar no lugar de vocês, onde vocês moram, onde vocês estão aí vivendo e tal. Como que... Qual é a relação geográfica que tem no cotidiano de vocês, né? Como que é o seu bairro, como que ele foi ficar assim, né? No caso meu é o quê? Uma ocupação, né? Antigamente, começou faz tempo. Tem um documentário da hora que fala disso, como que começou, né? Muito top, muito bem, da hora. Se quiser, depois eu posso passar aí o link, né? E como que surgiu, qual foi a história. Se você olhar para paisagem, você já vai ter uma certa noção, mas aí você não vai saber de como que foi de verdade, né? Aí tem que pesquisar um pouquinho. Conversar com quem mora mais tempo e tal, né? Então, tudo isso tem uma questão aí geográfica no meio, no nosso cotidiano. Então, vale a pena a gente parar para pensar e refletir, ver quais são os problemas que se tem, né? Que a geografia pode estar dando uma contribuição aí para solução, né? Então, é basicamente isso, gente. A aula de hoje foi uma coisa básica, assim. Tentei falar um pouquinho de cada coisa, mas só saibam que tudo vocês podem questionar e criticar, né? E tudo isso que eu falei tem outros pontos de vista também, então pode dar uma procurada também, né, se puder, que vai ter mais coisas envolvidas em cada conceito desse que eu falei, né? É isso, minha gente.
Obrigada pela atenção e desculpa qualquer coisa, tá? Primeira aula que eu tô gravando na vida. Nunca dei aula no direito. Assim, só um pouquinho, assim, né? Pra quando algum amigo precisava de alguma ajuda e tal. Essas coisas assim básicas. Mas não pra gravar vídeo. Não sei gravar vídeo direito, né? Então, ficou assim, né? Mas espero ter ajudado, tá? É isso, minha gente. Obrigada. Um abraço aí pra vocês.